Amém, glória a Deus. Vamos continuar então a entronizar e a glorificar o nome do Senhor, amém? E nós vamos mais uma vez entregar agora a nossa mente e o nosso coração, porque é por onde o Senhor fala, não é verdade? É por onde entra a palavra de Deus, pela mente, pelo coração, pelos ouvidos. E então nós vamos agora entregar isso ao Senhor. Obrigada, Paulo. Nós vamos entregar ao Senhor. Você vai orar aí entregando o domínio da sua mente, o domínio do seu coração, o domínio dos seus olhos, dos seus ouvidos ao Senhor. Ó Deus, nessa hora, Senhor, te entregamos, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, os nossos olhos. Ó Deus, os nossos ouvidos. Deus, todos os nossos sentidos, ó Pai, entregamos nas tuas mãos. Para que o Senhor, ó Deus, seja, ó Deus, agora o que falará, o que manifestará o teu poder nesse lugar, Senhor. Porque é isso, ó Deus, que nós precisamos, ó Pai. É isso que a nossa alma precisa, é isso que nós ansiamos quando nós entramos hoje aqui nesse lugar. Por isso, ó Deus, nós damos liberdade para que o Espírito Santo do Senhor, para que o Senhor Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, possa ocupar todo o espaço nesse lugar. A Ti, Senhor, seja toda a honra, a Ti seja toda a glória e a Ti seja todo o louvor para sempre, ó Deus. Em nome de Jesus, envia, Deus, ó Deus, paz para esse lugar. Ó Deus, inunda a nossa alma de paz agora, Senhor. Nos separa aqui dentro desse lugar, ó Deus, para que nós possamos ouvir a voz do nosso Pai, que é o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que se aquete toda agitação espiritual, que se aquete, ó Deus, toda ansiedade, toda aflição de alma, que todas as almas agora se acalmem para ouvir a voz do seu pastor, em nome de Jesus. Amém, queridos? E a palavra do Senhor hoje é sobre os 2 alicerces, que está em Mateus 7, ok? Nesse momento aqui agora, o Senhor quer trazer um ensino para a sua vida. Uma das características de Jesus é que ele era mestre, né? Então, ele não só curava, ele não só fazia milagres, mas ele tinha o título, né, de mestre, porque ele ensinava. E isso faz parte de toda a caminhada de um cristão, aprender, ser ensinado por Jesus. Então, por isso, hoje ele quer te ensinar. Hoje é um dia de alinhar os seus passos rumo à caminhada para o reino de Deus, que é para onde nós estamos indo, não é? É o que nós estamos buscando, o reino de Deus nessa terra. Só que quando eu fui buscar essa palavra, né, o Senhor pediu para que eu dissesse isso a vocês. Não tem diretamente a ver ligado com a palavra de hoje, mas é algo que Ele queria deixar aqui para vocês hoje, para a Igreja Peniel. Assim diz o Senhor para a Igreja Peniel nesse dia: esta é a obra que comecei, e eu mesmo terminarei, diz o Senhor. E Ele está dizendo isso porque existem algumas almas que estão angustiadas, que estão apavoradas com tudo que tem acontecido. E o Senhor hoje vem para te falar, alma apavorada, que Ele começou essa obra e Ele vai terminar. E essa obra, queridos, é o avivamento. O Senhor começou essa obra do avivamento neste lugar. E Ele vai terminar. Ele está te dizendo que Ele vai terminar. O Senhor está dizendo que Ele não esqueceu. E que Ele não parou. Mas Ele vai terminar. Você pode ficar tranquilo. Amém? Essa é uma palavra de esperança que Deus quer liberar hoje sobre a igreja. Amém? Então você vai abrir agora em Mateus 7. Capítulo 7, no versículo 24. Eu vou olhar aqui no meu celular porque tem a tradução que eu olhei na palavra. E diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras, isso Jesus dizendo,
Quem ouve essas minhas palavras e age baseado nelas, será como o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não age baseado nelas, será como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa, e ela caiu, e sua queda foi terrível. Amém? Então, possivelmente, queridos irmãos, todos nós já ouvimos essa passagem. E sempre nos retemos na parte que diz da casa ser construída na rocha ou na areia, não é verdade? A gente sempre lê essa passagem, a gente para lá, no final, né? Mas a minha casa vai estar construída na rocha, e aleluia, e glória a Deus. É assim. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus quer mostrar a outra face dessa passagem, e não menos importante do que você já sabe. A casa, nesta passagem, diz respeito à nossa vida. Mas para que possamos viver essa vida fortificada e edificada na rocha, como está escrito aqui, é necessário uma condição. Jesus colocou uma condição para que isso acontecesse. E a condição que Jesus disse está escrito no primeiro versículo que nós lemos aqui, que é o 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e age baseado nelas. Essa é a condição que o Senhor Jesus disse para nós, disse para aquela multidão naquela época, para que aquelas pessoas tivessem a sua casa, que é a sua vida edificada, forte, como um homem sensato. É sobre isto que o Senhor quer falar. A casa estar edificada ou não, queridos, é uma consequência, não é verdade? E não a causa. Ela acontecerá independentemente se querermos ou não. Se nós seguirmos um caminho mau, consequentemente, o terreno que nós estamos semeando, ou o terreno que eu estou, entre aspas, plantando a minha vida, é um terreno areioso e vai dar errado. E uma hora vai desmoronar. Mas também, a partir do momento que eu planto uma semente boa, ou eu construo a minha casa, que é a minha vida, num terreno bom, seguindo os caminhos de Deus, vai dar certo também. Então, onde está a minha casa construída ou não, é uma consequência, não é uma causa. E ela vai acontecer independente de nós querermos ou não. O alicerce em que nossa vida será construída depende da qualidade dos materiais que vamos usar para esta construção. A causa, o precursor da construção da minha casa, quando eu vou falar casa é a minha vida, ok? Então, o precursor da construção da minha casa será se eu ouvir e agir baseado nas palavras de Jesus. É sobre isso que Deus quer nos chamar a atenção. É sobre esse versículo. Não precisamos preocupar com a consequência, mas com a causa, com o motivo, com a mola propulsora. Porque naturalmente o fruto virá da semente que plantarmos. Não é verdade? Tudo aquilo que plantarmos será aquilo que vamos colher. Então, Jesus disse, portanto, quem ouve essas minhas palavras e age baseado nelas, será como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha firme. Olha a riqueza desse versículo. Observe a dica de ouro que o Senhor Jesus nos deu para a nossa casa, que é a nossa própria vida, para que ela seja fortificada e resistente. Qual é a dica de ouro? Ouvir as minhas palavras e agir baseado nelas. Não é ouvir e agir, é ouvir o quê? As palavras de Jesus. E agir o quê? Baseado nelas. Não é ouvir as palavras de Jesus e agir simplesmente do jeito que eu acho que tem que agir. É agir
baseado nas palavras. Em tempos de passividade que nós estamos vivendo, não é? Nós estamos vivendo agora um tempo passivo, um tempo de recuo, não é verdade? Em que tudo nos é dado gratuitamente e facilmente às nossas mãos. Nós estamos vivendo esse tempo, não é? Passivo, em que tudo nos é dado de graça, porque nós pegamos um aparelho e nós temos todas as informações, ou porque tudo hoje é trazido até nós, não é verdade? Deixamos de ouvir. Ouvir, queridos, quer dizer dar atenção, considerar, observar e tomar para si as informações que lhe é dada. Isso é ouvir. Ouvir é mais complexo do que a gente está acostumado. Ouvir requer você considerar aquilo e dar uma atenção. Ouvir aquilo e falar assim, e pensar. Nós não estamos pensando hoje, nós estamos recebendo, nós estamos passivos. E, queridos, o avivamento não vem com um comportamento passivo da nossa parte. Não virá. Deus levantará ativos para cumprir a promessa dele. E hoje, queridos, nós estamos voltando, né? A partir dessa semana agora, nós estamos voltando aos poucos às atividades. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, que Deus está me falando. Não seja passivo mais. Por mais que no mundo físico ainda há algumas recomendações para que nós estejamos mais calmos, mais tranquilos, resguardados, protegidos, é certo, é correto, vamos obedecer, porque são autoridades que nos deu essas ordens e nós vamos acatá-las com muita responsabilidade, mas espiritualmente não seja mais passivo. Espiritualmente, não estamos de quarentena. Não seja mais tão... Não receba tanto mais sem dar atenção e sem considerar o que está chegando a você, o que está chegando a mim. Eu preciso considerar. Eu não posso ficar sentada e ficar recebendo todas as coisas e não ouvir. E não ouvir. Jesus falava para as multidões, aqueles tantos de ensinamentos, coisas preciosas. Mas, queridos, os que pegaram no arado mesmo foram os discípulos. Por quê? Porque eles ouviram. A multidão só escutou. E não estou desconsiderando a multidão, não. Porque todas as coisas têm um propósito. Deus tinha um propósito para levantar os discípulos. Mas eu estou atendo à questão do ouvir. E relacionando isso à nossa vida. Não sejamos passivos, querido, espiritualmente nem mentalmente. Sabe por quê? Porque Deus vai precisar do nosso coração, Deus vai precisar da nossa mente, Deus vai precisar dos nossos olhos e ouvidos para servi-lo, para um propósito que se chama avivamento. Amém? Então, isso que significa ouvir. Jesus disse para ouvirmos as palavras que ele disse. E se nós aqui lermos todo o capítulo 7, aqui, um pouco antes, todo o capítulo 7, vemos quantos conselhos foram dados pelo Senhor, de não julgar. Ele falou outras coisas aqui, tantas outras coisas que ele falou, que ele ensinou ali, que ele estava ensinando para a multidão. E então, vemos quantos conselhos foram dados pelo Senhor a nós. E estes conselhos são exatamente a causa, a semente, os materiais para construirmos a nossa casa na rocha firme. Vivemos em um mundo cheio de informações, onde os nossos olhos, nossa mente recebe muitas coisas ao mesmo tempo e não temos tempo de considerar. Temos tempo de escutar todas as coisas, mas não temos tempo de considerar, de dar atenção, de focar, de entender o caminho, aonde a direção. E quando lemos a palavra de Deus, muitas vezes nós agimos dessa forma.
Muitas vezes não consideramos ou não damos atenção ao ponto de agirmos como está escrito. Muitas vezes, queridos, eu estou falando de mim. Eu pego aqui a Bíblia e leio aqui, ó. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra, não sei o quê. Tá. Amém. Mas não é assim que Deus está falando. Deus está falando que muitas vezes a gente lê e passa e vai, escuta, amém, glória a Deus, vamos para frente. Mas não é isso que Deus está falando, porque nós possamos até ler as palavras de Jesus, os conselhos de Jesus, nós sabemos até quais são os conselhos de Jesus. Mas a gente não dá atenção, a gente não considera, e considerar é tornar algo valioso. Quando eu considero as palavras de Jesus, eu estou dizendo que as palavras de Jesus têm mais valor. Então, considerar é quando você eleva o valor daquilo. E é isso que Deus quer fazer, porque quando a gente eleva o valor de algo, sabe, a gente escuta, a gente dá atenção, a gente pratica, a gente quer viver aquilo, e é isso que Deus quer. E é isso que o Senhor deseja de nós. Nós cremos que foi Jesus que disse as palavras que estão na Bíblia. Nós sabemos o que está escrito aqui está certo. Sabemos que isso aqui são palavras de verdade, palavras de vida, que são para o nosso bem, mas dificilmente consideramos e damos a devida atenção a ponto de pegarmos essas palavras e vivermos ela. Amados, a preocupação que temos que ter é em ouvir estas palavras e agirmos baseado nelas. Essa é a dica de ouro que Jesus nos deu. Quantas palavras e ensinos Jesus nos deu? Várias palavras, vários ensinos. Imaginem se dermos atenção a elas e considerarmos ao ponto de executarmos. Como estaria a nossa casa hoje, né? A nossa vida? Como estaria a minha vida se eu, Marília, tivesse mais um pouquinho de consideração pelas coisas que Deus fala? E nós tivemos até um exemplo disso no domingo, quando o pastor Marco compartilhou aquela visão que o Senhor deu há anos atrás. E que hoje que nós fomos ver o cumprimento dessas palavras. E sabiamente o pastor Marco disse que nós não consideramos aquelas palavras naquela época. Olha só, queridos, a gente não deu atenção. A gente não tornou aquilo algo de valor no sentido de nós pensarmos e nós agirmos baseado naquelas palavras. Isso é um exemplo que nós vivemos. Que falava? Isso, o pastor Elvis está falando aqui, que em uma das nossas vigílias, que eram coisas profundas, queridos, profundas, o que Deus falava, era profundo demais. E tivemos já essas visões, sabe, que no continente asiático, haveria, né, pastor, uma estratégia de manipulação de vírus para espalhar enfermidades. Nós temos isso relatado, queridos. Se nós olharmos lá o que estava escrito nas vigílias, muita coisa nós vamos nos surpreender, que nós fomos avisados, nós fomos instruídos, sabe? E é isso que Deus está falando, povo de Deus. Jesus está falando assim, meus discípulos, meus filhos, escutem não, ouçam. Deem valor ao que eu digo. Deem valor, considerem as minhas palavras e ajam conforme elas, queridos. É isso que o Senhor está dizendo. E a revelação, querido, do Evangelho, isso aqui é algo muito interessante. Deixa eu voltar aqui. O segredo está justamente em ouvirmos as palavras que Jesus ensinou e agirmos baseado nelas. Jesus fez uma analogia a uma casa construída em um terreno firme, para que as pessoas pudessem entender melhor o que ele estava dizendo. Então, essa passagem aqui, Jesus estava dando um exemplo para aquelas pessoas entenderem melhor. Mas a preocupação de Jesus era, ouça o que eu digo,
e haja baseado naquilo que eu digo, e tudo te irá bem. Você estará no caminho certo. As adversidades virão, mas não serão suficientes para te derrubar, pois como você ouviu as palavras e agiu praticando-as, quando essas dificuldades vierem, você saberá como fazer, terá sabedoria, discernimento, e então não será abalado. É isso que Jesus disse. Isso aqui é as entrelinhas daquilo que desse versículo 24 que Jesus diz, dessa passagem. Esta parábola dos 2 alicerces mostram, na verdade, que somente há 2 caminhos: o certo e o errado, o forte, o fraco, a verdade e a mentira, a vida e a morte. Se você atentar-se, ou seja, ouvir e agir de acordo com essas palavras de Jesus, e isso quer dizer você praticá-las, né? Você estará seguindo o caminho que Jesus disse para caminhar. A revelação do Evangelho de Jesus está em ouvir as palavras dele e agir baseados nela. Esta é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem. Foi isso que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. E todas as vezes que ele ensinava as multidões de alguma forma, querido, você pode aqui vasculhar os 4 evangelhos aqui, ó. De alguma forma, Jesus sempre dizia para fazermos aquilo que ele ensinava, que o Pai ensinava. Queridos, o evangelho se resume a isso: ouvir as palavras de Jesus e agir baseado nelas. É para isso que está o evangelho aqui. Porque depois que você ouve, que você dá atenção às palavras de Jesus e você age conforme aquilo que Jesus te disse, você tem salvação, você tem cura, você tem restauração, você tem avivamento, você tem experiências com Deus, você tem restauração na sua família, restauração do seu coração, da sua alma, e você herda o reino dos céus. O princípio do evangelho do Senhor Jesus é isso: ouvir as palavras dele e agir conforme as palavras dele. E depois, querido, o que acontecer depois disso, salvação, cura, avivamento, restauração, mover de Deus, milagres, vai ser uma consequência. Uma consequência. E não vai depender de nós mais. Vai depender de Deus. Aí a outra parte da consequência é Deus que vai fazer. E aí por isso mesmo nós não teremos glória nisso. Mas nós teremos alegria. Por quê? Alegria de ter lá antes feito o que deveria ser feito. A revelação que Deus tem para nós hoje nesse culto é simples. E graças a Deus por isso, porque se é simples, querido, nós podemos fazer. A revelação é: ouça, dê atenção àquilo que Jesus te ensinou e haja baseado nessas palavras. E sua vida será edificada em rocha firme e você não cairá, não se desviará. Do mesmo modo, irmãos, temos o outro caminho, de quem não ouve as palavras de Jesus e não agir baseado nelas, será insensato. A pessoa que age dessa forma, ela é uma pessoa insensata. E insensato é que não tem bom senso. Uma pessoa que não tem noção do perigo. Como uma criança que às vezes faz uma arte ali, né? E a gente fala assim: menino do céu, por que você foi? Da onde você tirou isso? Sem noção. Sem noção. E quem faz isso, queridos? O homem que assim age, como Jesus disse aqui, o homem que assim age, ele está edificando a sua casa, que é a sua vida, em um terreno instável e cheio de perigos. O caminho errado é como um terreno de areia. Queridos, a areia é perigosa, é astuta, não é confiável. Existem até alguns lugares areia movediça, que a pessoa entra lá e depois ela não consegue sair mais. Então, o terreno de areia é perigoso, muito perigoso.
Quem tem coragem de construir algo nesse terreno? Se você fosse um construtor, teria coragem de comprar um terreno arenoso, para construir um edifício ali, para vender para as pessoas morarem ali? E eu não teria coragem. Você teria coragem de colocar outras vidas em risco? Claro que não. Então, imagine, queridos, quanto mais nós colocarmos a nossa própria vida num terreno arenoso. Quanta insensatez, não é verdade, da nossa parte? Se a gente não faz isso nem se fosse para vender para o outro um edifício num terreno instável, quanto mais a minha própria vida eu vou fazer isso? Isso, queridos, é insensatez. Isso é irresponsabilidade da nossa parte. A nossa vida é automática, é monótona, previsível demais, e por isso acionamos o modo automático e até lemos as palavras de Jesus nesse modo que a gente está ligado. A gente até lê as palavras de Jesus, mas não desligamos esse modo de vida para darmos atenção e agirmos baseado nessas palavras. Agora pense, como temos coragem de construirmos a nossa vida em um terreno que uma hora irá desmoronar? Como podemos confiar na areia, que é justamente instável, inconstante e não é confiável? Então, amados, o primeiro passo a ser dado é: conheça e ouça novamente todas as palavras de Jesus que estão escritas. Como se você nunca as tivesse ouvido. E vá desligando o modo automático que vive. Esse modo automático vai acabar nos matando, queridos. Vai acabar nos matando. Vai acabar matando a igreja avivalista. O modo automático vai acabar com a chama do Espírito Santo que está no coração dos líderes, dos profetas, dos intercessores, dos levitas. E como que a gente confia a nossa vida, a nossa casa, nesse terreno perigoso, que é o modo automático, que é venha tudo, venha a mim, venha a mim. Entende aonde a gente está indo? Entende aonde que a gente está construindo a nossa casa? Entende que as coisas são muito mais perspicazes e perigosas do que a gente pensa? Porque quando a gente olha é tudo lindo, maravilhoso. Não tem nada contra a tecnologia. Não tem nada contra a internet. Mas cuidado, viu? Cuidado. Porque o modo automático pode matar os avivalistas que Deus escolheu nessa terra. Deus não age como os homens. Deus não pensa como os homens. E o modo de Deus nunca vai ser o modo nosso. E se você acha, se eu estou achando que eu vou fazer as coisas para Deus no modo que eu quero, vai dar errado, queridos. Porque você pensa que o jeito é assim, mas Deus fala assim, é para cá. É assim que eu penso, meu filho. E por isso que às vezes a gente questiona tanto Deus. E é por isso que às vezes as estratégias, as ordenanças de Deus são tão malucas para a nossa cabeça. Mas confia, faça aquilo que Deus te pedir. Escute as palavras de Jesus e faça. Porque Ele sabe mais do que a gente, queridos. Ele sabe que a nossa vida está monótona mesmo, está ligado no modo ali, no modo cruzeiro, né? Põe ali a velocidade e vai. E a hora que chegar é isso mesmo. Então, se preocupe com isso, porque isso atrapalha. Isso nos atrapalha a dar atenção, a dar valor às palavras de Jesus e a agir baseado naquilo que Ele quer. Porque são muitas coisas, muitas coisas. E aí a palavra de Deus entra junto desse turbilhão de coisas. E aí a gente não sabe nem onde está a palavra de Deus, onde que Jesus falou, o que o fulano falou, o que está acontecendo. E vira uma bagunça na nossa vida. E aí, enquanto isso, você está parado? Não. Enquanto isso, a casa está sendo construída.
mas não é na rocha firme, é no terreno arenoso. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que o Senhor não dormita, o nosso inimigo também não dormita. E então, queridos, eu quero dizer para vocês que a nossa vida está assim. Mas eu quero te dizer, eu quero te contar uma coisa boa. Que Deus é dinâmico, criativo, e Ele não tem esta vida monótona e automática para os seus filhos. O terreno de Deus é firme, justamente para suportar uma vida dinâmica que Deus tem para nós. Cheios de aprendizados, de experiências, mudanças, conversões. A vida com Deus é isso mesmo, é esse movimento. Mas a gente suporta, por quê? Porque o nosso terreno está firmado nele. E aí a gente suporta. Sabe, mas quando Deus está fazendo as coisas, dando direção, fazendo isso, e a gente tem que fazer tanta coisa, sabe por que é difícil, que nos escandaliza? Porque a gente está construindo o nosso terreno na areia, e qualquer coisa que a gente mexer vai dar errado. E a gente não suporta, porque está na areia. Jesus é rio e não represa. O reino de Deus é fluido e não represado, queridos. O reino de Deus é movimento. E o que é contrário ao movimento, o que é contrário ao reino de Deus, vocês sabem o que é. Só há dois senhores. O terreno arenoso é macio. Pensa na areia, lá na praia. Macio, confortável. De certa forma, ela é estática, porque dependendo como você mexe, afunda, né? Então, de certa forma, ali ela é estática, de certa forma. Então, obrigatoriamente, você tem que estar sempre parado na areia. Porque se você mexe um pouquinho, seu pé vai afundando, vai mexendo. Se você estiver sentado com uma cadeira na areia, se você estiver mexendo, na hora que você vê, os pés da cadeira estão enterrados lá dentro, você tem que levantar para puxar de novo. O dono desse terreno arenoso é o nosso adversário. Nós sabemos quem é o nosso adversário. Satanás, querido, não é criativo. Ele é monótono, repetitivo. Usa as mesmas estratégias e os mesmos ataques. Aquele que vive dessa forma é mais fácil de ser enganado. E levado como ondas do mar. Porque já está parado e aceita tudo. Não precisa ouvir, ou seja, não precisa dar atenção, não precisa de ligar aí o que está sendo dito, e nem precisa de agir, porque já recebe todas as coisas em suas mãos. E como a areia, irmãos, um dia ela se remexe, e então tudo se desfaz. E aí acordamos e vemos que nossa vida estava construída nesse terreno. Quem segue as palavras de Jesus e age baseado nestas palavras é um homem bem-aventurado, pois a sua vida é fortalecida e firmada no próprio Jesus. Ele é a rocha, queridos. Quem o ouve e quem age como Jesus, está com ele e dentro dele, nele está, é um só. Você, a casa, está firmado no próprio Jesus, que é a rocha inabalável. Então, essa rocha aqui que Jesus estava falando, querido, Jesus estava falando dele mesmo para as pessoas. Deus estava falando assim, Jesus estava falando assim, pessoal, é eu aqui, ó, eu sou a rocha. Se vocês ouvirem o que eu digo, se vocês agirem como eu estou pedindo, vocês vão estar firmados aqui, ó, comigo, no sentido de estar do lado, e vocês vão estar, eu vou estar dentro de vocês, e vocês vão estar dentro de mim, e seremos um só. Quando ouvimos e praticamos os conselhos de Deus, o nosso coração, olha que interessante isso, o nosso coração se alinha ao coração de Jesus, que é a fonte de vida. E por isso a nossa casa, que é a nossa própria vida, não desmoronará ao ser surpreendido pelas dificuldades. Ouvir e agir baseado nas palavras de Jesus é o alinhamento perfeito. Alma,
espírito do homem, corpo e Jesus. Olha que lindo. Quando nós cumprimos essa palavra, esse conselho de Deus, nós fazemos um alinhamento de todo o nosso ser, que é alma, espírito e corpo, juntamente com Jesus. É o alinhamento perfeito, queridos. É o mesmo alinhamento que houve com Deus e Adão no princípio, lá no Éden. É o mesmo alinhamento de Jesus com o Pai. O mesmo. Por quê? Porque eles estavam conectados com o Pai, ouvia o Pai e agia segundo as palavras do Pai. Aí, queridos, mais uma dica. Você quer alinhar com o Senhor? Você quer ter o seu ser em plenitude alinhado com Jesus? Ouça as palavras dele e haja conforme as palavras de Jesus. Isso acontece no mundo espiritual, querido, nós não estamos vendo, mas acontece um alinhamento do princípio. O princípio da criação do homem foi essa. O Deus criou o homem para estar alinhado com ele. Então, lá no início, Adão tinha um alinhamento com Deus. E Adão, na viração do dia, ia lá para ter com o Senhor. Ele ouvia Deus. Eles estavam em comunhão com Deus. Eles estavam alinhados. E Jesus também na terra foi desse jeito. Jesus estava o tempo inteiro alinhado com Deus, com o Pai. E em várias passagens aqui nós vemos que Jesus falando, faça o que meu Pai está dizendo. O meu Pai me direciona. Assim é a vontade do meu Pai. E Jesus então alinhado certinho ali, todo o ser de Jesus alinhado com Deus Pai. Esse, queridos, é o princípio. É o que Deus sempre sonhou. Que nós, criação de Deus, estivéssemos alinhados com Ele, que é o Criador. Esse é o princípio. E olha como é simples a gente voltar a praticar esse princípio. Nós conhecermos novamente as palavras de Jesus, porque o tempo vai passando. Vamos conhecer novamente as palavras de Jesus, vamos revisar as palavras de Jesus. Mas agora vamos revisar direitinho. Vamos ouvir, sabe? De verdade, vamos dar atenção, como se nós estivéssemos prestando uma prova, que você estuda ali, sabe, querendo absorver todos os detalhes, todas as coisas, sabe? Vamos fazer isso novamente. Eu sei que você já fez isso um dia, você já leu a Bíblia, leu os entendimentos do Senhor Jesus, mas faça isso de novo. Mas faça agora, conforme o Senhor Jesus está nos instruindo aqui, com atenção. Dá valor aos versículos, às palavras que Jesus está falando. Dá valor e haja, queridos, vamos agir conforme está dizendo aqui. E aí, consequentemente, estaremos construindo a nossa casa, que é a nossa vida, no próprio Senhor Jesus. E o nosso ser estará completamente alinhado a Ele. Então, Jesus e Adão são os dois exemplos que tipificam essa passagem. Jesus, representando o homem sensato que construiu sua casa em rocha firme. Por quê? Porque Jesus ouvia as palavras do Pai e agia baseado nelas. E vamos olhar para a vida de Jesus. Nós vemos o quanto enquanto ele estava nessa terra, ele estava o tempo inteiro firmado com o Pai. E olha o que Jesus fez. Então Jesus, aqui nessa passagem, representa esse homem sensato, que construiu a sua casa, a sua vida, enquanto ele esteve aqui na terra, ele estava firmado no Pai, que era o terreno de Jesus. O Pai era o terreno de Jesus. E vinha as dificuldades na vida de Jesus, e vinha as bonanças na vida de Jesus, mas ele estava ali, firmado no Pai, que era o terreno firme dele. Mas, por outro lado, Adão representa, o homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Por quê? Porque ele não ouviu as palavras, ou seja, ele não deu atenção
não considerou, não deu valor às palavras que Deus havia lhe dito. E nem agiu baseado nelas. Qual que foi as palavras que Deus falou para Adão? Não comerás daquele fruto que vai dar errado. Então, queridos, Adão e Eva não ouviram, não deram atenção e não consideraram essa palavra e nem agiu de acordo com elas. Porque se eles tivessem agido de acordo com as palavras de Deus, eles não teriam caído. Eles teriam falado assim, opa, Deus falou que não é assim. Então eu vou agir conforme o que Deus me falou. Mas eles agiram conforme a serpente disse. Entende? E olhem, queridos, para o fim que Adão e Eva teve. A sua casa foi destruída pela entrada do pecado. Olha que terrível. E isso se assemelha, né, ao que fala aqui no versículo de Mateus 7, no final. E a sua queda foi terrível. E a queda de Adão foi terrível. Porque eles não tinham pecado entranhado no ser deles. E a partir daquele momento agora eles estavam condenados à morte. Antes eles eram seres eternos. Sabia que eles eram seres eternos? E a constituição do corpo deles não era essa aqui no Éden. Era outra constituição. Era outro tipo de matéria, o corpo de Adão e de Eva. Parecido com o corpo glorificado que nós teremos lá no céu. Sabe? É o mesmo corpo. Só que veio o pecado. E lá na palavra fala que eles se vestiram, né? De pele. Essa pele. E aí tudo ficou mortal. Tudo ficou finito para o homem. Porque o pecado entrou. Então, queridos, olhamos para isso e vejamos se compensa. Se não compensa nós analisarmos qual o terreno que nós estamos construindo a nossa casa. Deus, Jesus e Adão foi o exemplo dessa passagem. Agora, Jesus nessa passagem diz a nós, estou finalizando, considerem a mim e ajam baseados naquilo que eu lhes disse, e vocês serão abençoados, e terão suas vidas firmadas em mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam que Jesus estava falando dele mesmo àquela multidão, que ele é a rocha e que esta casa é você. Se hoje você se identifica com essas palavras, se você consegue identificar o terreno que está construindo a sua vida, ore ao Senhor em secreto. E essa foi a estratégia que Deus deu. Nós não vamos orar aqui, porque Deus deu essa estratégia. Ore ao Senhor em secreto, como está em Mateus 6:6. Você vai ler Mateus 6:6 quando você chegar na sua casa ou no momento que você estiver em comunhão com Deus. E comece a ouvir as palavras de Jesus e haja baseados nelas. Então, não é tempo, diz o Senhor, que não é tempo de desistir, mas é tempo de recomeçar. Pois Deus, desde o início dessa palavra, disse que a obra que Ele começou, que é o avivamento, Ele terminará. E Ele, o Senhor, precisa da sua ajuda para que este último e grande avivamento alcance os seus filhos que estão espalhados por toda a terra. Amém? Você foi feito, querido, para a glória de Deus. E o seu propósito está no coração de Deus. Você foi desejado por Deus. Você foi planejado por Deus. Talvez você não foi planejado pelo seu pai e pela sua mãe. Mas você foi planejado por Deus. E Ele conta com você nesse último e grande avivamento que virá sobre a terra. E nós já temos sinais, queridos, de que Ele está vindo, de que Ele está próximo. Então, não desanime. Recomece. Entre no seu quarto. Fale com o Senhor em secreto, como Mateus 6. Fala com Ele. Qual o terreno que você está construindo na sua casa? Se arrependa e revise novamente todas as palavras de Jesus. E comece a agir baseado nelas.
E você será um homem e uma mulher bem-aventurado nessa terra. Amém? Amém. Então vamos levantar agora, vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor quis nos dizer nessa noite. Ó Pai, que cada um dos meus irmãos que estão aqui recebam, Deus, a bênção que o Senhor tem para eles nessa noite. Ó Pai, que eles também ao chegarem em suas casas, que os seus familiares sejam abençoados, ó Deus, por essa mesma bênção que eles receberam aqui. E que o Senhor guarde cada um dos teus filhos que estão aqui nesse lugar. Que eles sejam guardados, protegidos, escondidos debaixo, Senhor, da tua mão poderosa. E leve-os em paz, ó Deus, até os seus destinos. Eu abençoo a igreja do Senhor, eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, para que eles tenham paz, para que eles tenham vida, a vida do Senhor dentro de cada um, em nome de Jesus. Amém?